Atenção, alunos, alunas, aqui é o professor Emanuel e agora a gente vai para a nossa segunda aula de artes. Bem, a nossa aula de hoje vai falar do capítulo 2 do livro, lembrando que nós estamos usando o livro de artes, onde a gente vai tratar das artes cênicas, tempo e espaço. Vai da página 34 à página 55, então fique atento para as explicações que vocês vão ver aí, que vai tratar de todas essas páginas, tá bom? Então, vamos ficar atento para a nossa aula de hoje. E o livro também traz, na primeira página da nossa novo capítulo, essa imagem, que é fonte de um ator na companhia jogando no quintal durante a apresentação em Ribeirão Preto, São Paulo, de janeiro de 2016. Observe como a plateia parece estar conectada ao palhaço, da mesma forma que ele está se dirigindo ao público. Essa relação só é possível porque artistas e público estão compartilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo. E é o que acontece hoje em dia nas artes, essa mistura de plateia com os próprios atores. Eles entram dentro da cena, eles convidam a plateia para participar, e aí faz essa interação onde se torna tudo um único espaço e um público artístico e uma única arte. O teatro, o circo, a ópera, a dança e mesmo shows e concertos musicais, apesar de serem formas de apresentação diferentes, tem sempre alguma característica em comum. Para se assistir a apresentações artísticas como essas, normalmente as pessoas saem de suas casas, dirigem-se a um determinado lugar. Está na presença dos artistas. Da mesma forma, os artistas se preparam durante muito tempo, ensaiam, pesquisam, estudam e praticam suas habilidades para, no dia, horário e local estabelecidos, estarem na presença do público. Refletir sobre a relação de tempo e de espaço, localização, as artes cênicas que são teatro e performance, entre outras, o que chama a atenção é o acontecimento cênico, isto é, o evento no qual artistas e públicos compartilham o mesmo local durante o mesmo período. Essas artes, por estarem fortemente ancoradas em uma mesma coordenada temporal e espacial, têm como importante característica ser temporário. Quando você assiste a uma peça de teatro, a uma apresentação de circo ou a um espetáculo de dança, você está compartilhando um momento único que não voltará a se repetir, mesmo que haja outra apresentação no dia seguinte ou que a apresentação seja gravada e exibida no vídeo. Nessas artes cênicas há um tempo e um espaço compartilhados entre artistas e público durante a apresentação. Nós vamos começar falando, gente, que arte cênica, ela também pode ser a arte da presença. Isso mesmo. A arte da presença porque é o momento que nós temos um encontro entre o artista e o público. Observe que nós temos aí na imagem uma intervenção urbana cênica em um espaço público. Já imaginou passar pela rua e encontrar essas pessoas fazendo essa apresentação? E aí? Você passa, olha, estranha e vai embora? Você para e observa, participa, interage com os artistas? Ou você nem o nota, pensa que é gente doida, maluca, que colocou o balde no meio da rua e começou a jogar água nas pessoas enquanto o trânsito estava parado? E aí? O que você vai fazer? É isso aí. No teatro, nós também temos essa arte da presença. É a presença do espectador que vai fazer com que a arte seja ou não apreciada.
Então, gente, o teatro é como a arte também do convívio. O teatro é o momento em que os atores, os técnicos e o público estão juntos no mesmo lugar e tempo e compartilhando uma experiência única que não se repetirá. Para um artista argentino, Jorge Dubat, teórico e crítico teatral, ele dizia que o teatro era também como se estivesse referindo à dança, o circo, a performance e etc. O teatro é visto como uma reunião territorial de corpos, porque nós vamos ter diversos artistas fazendo parte de todo o trabalho que envolve o teatro. E para isso, nós também temos como ponto importante aí os locais. Os locais onde podem ser apresentadas as artes cênicas podem variar. Desde casas de espetáculos com palcos e com plateia, todo mundo arrumadinho, até mesmo no circo, com os picadeiros e as arquibancadas, e ainda nas ruas, nas praças da cidade, dentro das escolas, nos mais variados tipos de espaço. Nós temos aí um desses exemplos, que é o Teatro da Vertigem em São Paulo, que faz muito sucesso. Vale a pena conferir. Vou colocar aí o link na descrição do nosso vídeo para que vocês possam dar uma olhadinha, tá? Nesse formato de teatro, nós temos uma maior proximidade do público com os artistas. Essa é uma característica muito presente nas artes cênicas. Tá? É também uma maneira de promover uma relação diferenciada com o público e mexer nas estruturas mais tradicionais da relação entre tempo e espaço nessas artes. Então, gente, esses artistas, eles vão interagir com as pessoas que passam por esse túnel em São Paulo. Elas vão passando, os artistas vão fazendo a encenação e muitas vezes demoram a perceber que estão ali passando diante dos seus olhos artistas, interpretando seus papéis. Um outro trabalho bem interessante é o trabalho do encontro entre os espectadores e os atores. Esse tipo de trabalho foi muito realizado, e é realizado, na verdade, pela proposta do trabalho do teatro solo, do diretor argentino Matías Umpierres. Ele faz intervenções artísticas em diversos locais espalhados pelo mundo e pensadas para apenas um espectador assistir. Isso mesmo. Você tem todo um trabalho, ensaio, preocupação com as câmeras, com a luz, com o som, apenas para um só espectador. A proposta é a de tirar o espetáculo de um lugar definido e o fazer público, deixar de ser coletivo, tornando o espetáculo individual, onde esse mesmo indivíduo pode participar ativamente nas cenas. Então, nesse formato do trabalho realizado aí por Dubat, nós vamos ter um teatro experimental. Nesse tipo aí de material, então ele faz aí a encenação, coloca lá o espectador para participar de forma aleatória, e depois do resultado todo feito, de como foi a finalização aí do trabalho do teatro, aí sim nós vamos ter aí a preocupação de perguntar, de buscar aí a autorização por parte dessa pessoa se pode ou não fazer a publicação dos vídeos. Esse trabalho também é bastante interessante, vou deixar um link aí para que vocês possam dar uma olhadinha no formato desse teatro também. E é interessante a gente perceber como é a questão do espaço, da arquitetura, do teatro, ela muda na nossa cabeça, tá? Aí coloquei para vocês uma imagem aí do formato de um teatro, tá? Então, nesse formato, nessa planta que nós vemos aí do pavimento do teatro, nós temos aí a parte central, aonde é destinada ao público. Temos aí a região das poltronas, onde nós temos a organização aí, das pessoas
de forma que elas consigam ver o palco. Temos o palco, que é esse espaço aí retangular mais amplo, aí separado da plateia. E ainda observamos aí que na planta artista e público estão bem distantes, né? Eles ficam em espaços diferentes, certo? Então, é bem diferente a organização de uma forma de teatro na rua, do formato de teatro, como a organização do teatro solo, aonde o teatro solo ele pode acontecer em qualquer espaço, né? Como nesse vídeo aí que vocês vão ver, a performance aí dos artistas e do espectador, ele se dá em um prédio abandonado, né? Então, não tem o formato como costuma aparecer nos formatos de teatro originais, tá? Então, mais abaixo nós vemos aí a imagem do Teatro Castro Alves em Salvador, na Bahia, né? A parte de dentro do teatro, então a parte do espaço aí da plateia, né? Do espaço onde vai as apresentações, as encenações, e os espaços que vão estar atrás aí vão ser os espaços dos artistas, né? Que vão trabalhar para que essa encenação aconteça. Mais uma vez aí a imagem aí do Teatro Castro Alves, porém da parte externa, né? Então, vários são os formatos, os modelos que nós temos, né, de teatro hoje em dia. E agora, gente, eu gostaria aí de reforçar para vocês outras questões que não da estrutura física, mas da forma de organização das pessoas, dos personagens aí que fazem parte, né, da composição realmente da dramaturgia. Agora vamos falar um pouco sobre a dramaturgia, que vai misturar realidade com ficção. Isso mesmo. Então, hoje em dia, os atores, as atrizes já não querem mais aquela apresentação teatral onde eles apenas, né, vão dar as falas, né, as ações dos seus personagens para o público, pronto, e saiu, tá? Então, na cena, o personagem ele se dirige ao público, mas ele se dirige intencionalmente, provocando o público, tá? Então, o teatro moderno hoje ele tem essas novidades, tá? A personagem, por exemplo, aqui dessa peça, a peça chamada Por Elise, ela sai da caixa preta do palco e começa a falar com os espectadores sobre aquilo que está acontecendo ali, trabalhando sobre essa divisão do palco, onde se realiza a cena e também a plateia. E ela vai fazendo isso, olhando e falando diretamente com propósito, né? Então isso faz com que o público ele pode ficar em dúvida se a atriz está dizendo realmente as suas próprias palavras ou se são as palavras da personagem da peça que ela teria memorizado e estaria representando. Então, nesse caso aí da peça Por Elise, a atriz interpretou esse papel, né? E ela era a dramaturga da peça. Então, ela se dirige ao público e vai fazendo esse jogo entre realidade e ficção que torna mais curioso, mais engraçado, né, assistir à apresentação, certo? Então, a dona de casa, a atriz aí de vestido que vocês veem na cena, essa atriz de vestido vermelho aí, ela quem vai sair, né? Ela para a cena, sai da cena aí da história e vai, né, conversar muitas vezes com os espectadores com relação a alguma questão específica da fala, dos acontecimentos que ela está vivenciando. Bom, então, gente, se nós já temos hoje em dia nas artes cênicas
formas de apresentação diferentes, onde nós temos novas relações entre os artistas e a plateia que está presente, assistindo, acompanhando, por que também não ter, né, mudanças aí com relação ao espaço? Então, nós temos também diferentes formas aí de fazer essas encenações em espaços diferentes e também em tempos, tá? Um desses exemplos é esse da Companhia Las Bruxas de Porto Alegre, tá? Essa companhia trabalha com libras e com audiodescrição em suas apresentações. Notem que a gente tem aí um espetáculo voltado para crianças, um espetáculo chamado Filó de Bolso, a menina do cabelo vermelho, e procura trabalhar com temas que tratem das diferenças socioculturais, tá? E eles aproveitam isso para investigar, né, quem são as pessoas do público que não enxergam, que não ouvem, né? Então, como é que você vai para um teatro ouvir e ver se você não pode, se você não tem essa condição? Então, esse grupo aí de artistas, eles se propõem a fazerem apresentações que sejam destinadas para todos, porém, que essas pessoas com deficiência tenham acesso, conheçam essas apresentações. E para isso, eles trabalham com diferentes materiais, trabalham com tecidos de textura, eles trabalham com audiodescrição, eles trabalham fazendo com que esse público perceba essa dinâmica que está acontecendo em cada uma das cenas, né? É tanto que a atriz, ela utiliza um microfone sem fio para amplificar a sua voz, né? Para que ela possa ser ouvida em diferentes espaços abertos. Então eles fazem uma espécie de varal, estendem ali os tecidos e geralmente fazem pátios de escolas, de praças, entre outros, né, lugares, né, sem necessariamente ser, né, um teatro organizado, com arquibancada e tudo mais, tá? Então, são de maneiras diferentes que nós temos e que nós podemos exercer essas apresentações cênicas também, tá? Respeitável